Então, Padre Pedrinho, o senhor é padre na Arquidiocese de Belo Horizonte? Tem quanto tempo de ordenado? Olha, eu sou padre desde 1966. Me ordenei em 66, portanto já tem 50 e tantos anos que sou padre da Arquidiocese de Belo Horizonte, né? Já trabalhei em várias paróquias, inclusive aí de Vargem Alegre, e também é, é, já atuei em muitas atividades da diocese. Tá? O senhor foi ordenado por Dom Cabral ou foi por Dom João Rezende Costa? Não, eu fui ordenado por Dom João, mas quem me mandou para o seminário foi Dom Cabral. De modo que eu tive essa felicidade de ter contato com os 4 arcebispos de Belo Horizonte. O senhor é natural de qual cidade? Eu sou de uma grande cidade aí da região de vocês aí, Moeda. Grande cidade. Outro vale. Qual o seu nome completo? Pedro de Souza com S. Pinto. Em Moeda, o senhor já tinha ouvido falar do Padre Antônio? Se comentava aqui na região a respeito dele? Sim, já ouvi falar, mas acontece que logo que eu recebi a ordenação presbiteral, um vizinho meu da Nova Suíça, que é também aí da região, da família Moura, então ele queria que eu fosse celebrar a festa de Santo Antônio. Só que o padre Antônio não dava licença para outro padre ir celebrar. Mas quando ele falou quem era eu e etc., ele aceitou. E daí em diante nos tornamos muito amigos e é, liberou, e me deu carta branca, coisa que ele não fazia. Nem para o arcebispo ele não dava. E o senhor conhece algum fato da juventude do Padre Antônio, da vocação dele? Como que era a convivência dele no seminário? Ele chegou a comentar alguma coisa a esse respeito? Não, não comentou, não deu, não entrei nesse aspecto, não. Só que eu sei que ele foi muito dedicado e desde cedo, ele ficou o tempo todo praticamente em Bonfim, né? O tempo todo, quase. Ele pouquíssimo tempo ele ficou num outro lugar, que eu nem sei onde é, mas ele ficou o tempo todo em Bonfim. Ele assumiu ou trabalhou em outras paróquias? Quando ele estava aqui em Bonfim? Não, ele era pároco da Show do Bonfim e também de Santo Antônio de Vargem Alegre. Então, era uma paróquia criada, então ele também era o pároco. E aí ele atuava nas duas, e só ele. E como que era o atendimento dele nas comunidades? Ele ia a cavalo? Ele tinha um carro? Alguém buscava? O senhor tem conhecimento assim de quantas vezes que ele ia nas comunidades? Se era somente nas festas? Como que era? Olha, o Padre Antônio era um homem de uma simplicidade fora do comum. Também não se preocupava muito com roupa, nem nada. Ele praticamente ele tinha pouquíssimas variedade de vestimenta. Né? Então, de padre, é uma batina velha, 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 e aquilo foi ficando, ficando. Depois, ele também não ficava, não tinha nenhuma atitude assim de vaidade, nada disso, nada, nada. Era admirável o desapego dele como padre de si mesmo. Era uma pessoa inteiramente entregue e dedicada ao serviço do reino de Deus. Como que o Padre Antônio vivia a obediência dele? Seja com Dom João, seja
com Dom Cabral, não sei se Dom Serafim já era bispo aqui no tempo do Padre Antônio. Não, Dom Serafim já era bispo também aqui. Ele foi, tanto é que um dia, desculpa, fica entre parênteses, ele foi, Dom Serafim chegou lá na casa paroquial e falou, ó, chegou alguém lá e falou assim, Dom Serafim está aí querendo visitar o senhor. Diga para ele que hoje eu não posso atender, não. Imagina, não atendi o bispo, não. Não, diga para ele que hoje eu não posso atender, não. E pronto. Era desse jeito assim, né? Agora eu não. Eu chegava lá, ele já ia abrindo a porta, olha, mas conversava, precisava de eu cortar a conversa, porque ele rendia. Acho que tinha necessidade de falar, qualquer coisa assim. Mas uma pessoa muito Ele atenciosa. morava com a irmã? Uma irmã dele. Aliás, não morava com ele, ela morava numa outra casa e ele morava na casa paroquial. O senhor sabe como que ele viveu as mudanças a partir do Concílio Vaticano II, com a mudança da missa, quando passou do latim para o português? Houve algum tipo de resistência? Não, nesse ponto, ele era muito flexível. Ele usava a missal atual. Né? Isso ele não tinha nenhum obstáculo para aceitar isso, não. Ele aceitava tranquilamente e viveu assim. Tá? E da parte do povo? Teve alguma resistência dessas mudanças que aconteceram na época do concílio? Da parte do povo? Não, não. O povo gostava muito porque eles tinham uma veneração ao Padre Antônio. O Padre Antônio era tido como santo. E realmente, ele era um homem santo, era um homem retíssimo, era sistemático, mas era um homem muito reto. Então, de modo que ele se adaptou bem, assim, se lembrava bem ser português, tudo tranquilo, não havia problema nenhum, não. Entendeu? A igreja na época já contava com aparelhagem de som ou o Padre Antônio pregava lá daquele púlpito que tem lá no Santuário Senhor do Bonfim? Não, não já era com a aparelhagem eletrônica, tudo direitinho. Viu? E como que era a relação dele com os paroquianos? Como que ele atendia as pessoas? Qual que, enfim, como ele lidava com o povo no dia a dia? Olha, primeiro, ele atendia bem as pessoas, ele gostava muito de dar bênçãos e mais bênçãos e etc. Então, isso atraía o povo, né? O povo gostava demais. E acabava a missa, juntava de gente assim na sacristia, né? Para pedir bênção, e ele ali, muito sistemático, às vezes a gente ficava até pensando, gente, ele trata mal o povo, não, mas não tratava não, era o jeito dele, né? Assim, de lidar com o pessoal, mas de uma maneira assim bem ríspida às vezes, etc. Mas o povo não incomodava com isso, não. Era interessante. Acho que o respeito pelas virtudes dele superava tudo isso. E o senhor sabe se vinha gente de outras cidades para vir aqui ver o Padre Antônio, receber uma bênção dele? Olha, não, acho que era mais mesmo de Bonfim, da Redondeza aí sim, eu não me lembro ninguém de fora que vinha por causa dele, E não. como que o Padre Antônio pregava? Como que era a homilia dele? Pregava. Não, vou dizer assim, a pregação dele é contar historinhas, umas histórias,
né? Então, isso atraía também muito o povo, e etc., que era muito simples, né? Ele não tinha uma linguagem teológica e bíblica, não era bem pé no chão. Ele tinha alguma devoção especial, o terço, ele rezava o breviário? Nunca o vi rezando o breviário, mas acredito que sim, que ele é muito rigoroso no aspecto de seguir as normas da igreja. Aí ele era muito rígido. E como que eram os paramentos dele para a missa? Ele manteve casula romana, ele trocou, como diferenciava dos outros padres? Não, era paramento normal. Ele usava paramento que a gente usava, também não criava obstáculo nenhum da gente usar, e etc. Nesse ponto, ele era muito flexível, aberto e acolhia bem, graças a Deus. E o senhor tem conhecimento de como que era a relação dele com outros padres daqui da arquidiocese ou de outros lugares? Olha, ele me surpreendeu, porque todo mundo tinha uma visão do Padre Antônio que ele não deixava outro padre ir à paróquia. Isso ele não deixava. Era bem rígido mesmo. Comigo, não sei porquê, ele gostou tanto que quando eu falei com ele, senhor Padre Antônio, eu vim saber o que o senhor quer que eu faça lá em Loja Alegre, na festa. Não, o senhor faz do jeito que o senhor achar melhor. Não, não vou. Não, o senhor faz do seu jeito. Não tem problema, não. Desse ponto, ele era muito aberto. Viu? E ele tinha muitas amizades, pessoas mais próximas? A relação dele era muito mais assim mesmo, dentro do exercício do ministério dele. Né? Ele não era muito de estar visitando ou fazendo amizades assim, não. Pelo menos eu não percebia. Mas também eu ia muito pouco a Bonfim, eu ficava mais em Vargem Alegre. Foi até que ele me entregou a paróquia de Vargem Alegre, né? Aí ele passou a paróquia para mim, etc. Eu fiquei ali um tempo ainda. Ele participava dos retiros da arquidiocese, de reuniões, encontros do clero, essa coisa toda? Retiro, sim. Todo retiro ele estava presente. Agora, reunião não, porque você imagina, a condução naquele período era muito complicada. Então, ele estava quietinho lá no seu Bonfim lá, e pronto. Né? Mas ele ia ao retiro, ele ia. Era sagrado, né? Fazer o retiro direitinho. Onde que era feito o retiro do clero naquela época? Não, o retiro era feito no seminário, porque o seminário era toda aquela área que é a PUC hoje, né? Ali tudo, seminário menor, seminário maior, era tudo ali. O senhor chegou a presenciar algum fato extraordinário, alguma graça, algum carisma na vida do Padre Antônio? Não, assim, graça muito especial. Não, ele era piedoso, era um homem zeloso com as coisas de Deus, etc. Mas não tinha coisa assim tão extraordinária, não. Era um santo é, simples, muito simples. O senhor sabe se ele tinha algum amigo padre, alguém que vinha visitar ele com alguma frequência, além do senhor? Acho que ele tinha poucos padres que davam atenção para ele. Esse é que é o problema. E eu sentava, ele contava, falava, e repetia, e etc. Paciência, eu tinha muita paciência de ouvido, e etc. Até um ponto que eu tive que falar com ele, o Padre Antônio, ele tinha muita, assim, cedo, cuidado, o senhor vai viajar, então
Então, eu falo assim, Padre Antônio, ó, eu vou viajar, então eu tenho que ser mais rápido, não posso estar muito tempo, não, porque a conversa dele ia 1 hora, ele falando, falando, então aí, ele fala, não, o senhor está certo, etc, aí pronto, acabou. Aí eu cortei. E tinha alguma característica, alguma coisa assim que chamava atenção no Padre Antônio, na pessoa dele? É, ele, ele era assim, uma pessoa que todo mundo gostava dele. O que que é, não sei, mas que todo mundo gostava do Padre Antônio. Aí não tem dúvida nenhuma. Então, ele ouvia as pessoas, ele falava mais do que, do que ouvir. Ele falava muito. O senhor sabe se ele gostava de ler? Se ele tinha alguma referência, algum livro de espiritualidade, alguma coisa assim? Não, nunca vi um livro na mão dele, nada, 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 nada. O senhor sabe se ele tinha algum confessor, algum diretor espiritual? Também não sei, não tem nenhuma informação disso. O certo é que comigo ele nunca confessou, não. O senhor sabe se ele tinha alguma devoção especial, ou então algum santo de devoção que ele falava muito? Não, acho que mais que a oração litúrgica. Ele não era muito de estar concentrado com outras coisas, não. Quantas missas ele celebrava por dia naquela época? Podia celebrar mais do que quantas missas? Pelo antigo código canônico. Ele celebrava, porque tinha as capelas, né? Então ele celebrava na matriz, ia para a capela celebrar também. Mas não tinha muito rigorismo nisso, não. Viu? E como que era a piedade do Padre Antônio celebrando missa? Tinha alguma coisa assim que chamava a atenção? Não, olha, eu admirava demais, porque ele, o povo ficava, a igreja era cheia, cheinha, porque ele atraía as pessoas embora. A pregação dele seria sempre casos, casos. Nunca, às vezes, ficar preso ao evangelho, a uma coisa assim. Ele ia contando caso, mais caso, e etc. E aquilo prendia o povo, né, na reflexão. Ele costumava demorar muito para celebrar a missa? Qual que era a duração? Não, a missa dele era normal e pregava, às vezes bastante também, mas era normal. E como que o Padre Antônio celebrava a Semana Santa? Tinha algum aspecto que ele gostava mais? Não, eu nunca passei Semana Santa com ele lá, nunca. Então, Bom, Padre Pedrinho, muito obrigado, agradeço muito ao senhor, então. tá, obrigado. Qualquer coisa que eu me lembrar, uma hora eu disco para vocês e coloco você a par das coisas, Então tá tá bom, bom? muito obrigado, sua bênção. Tá, joia. Tá. Um abraço. Deus abençoe.